da semana. A semana começou com os parlamentares em suas bases por conta dos festejos juninos, mas na quarta-feira teve sessão de votação, uma sessão que se estendeu por mais de 8 horas, com muito debate, propostas polêmicas. E quem já está aqui com a gente nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para comentar como é que foi a semana de votações na Câmara dos Deputados é o nosso comentarista de plenário, tanto da rádio quanto da TV, o Carlos Oliveira. Tudo bem, Carlos? Bom dia. Ana, bom dia. Prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, Ana. Bom, Carlos, o que você separou aí pra gente? A gente começa pelo quê? Pela maior polêmica da semana no plenário da Câmara? É verdade, IOF, Ana. E, na verdade, é uma polêmica que já está se estendendo há bastante tempo, né? Verdade, não foi só nessa semana, né? Verdade, e não só no plenário da Câmara, na imprensa, né, nas mídias sociais, enfim, todo mundo debatendo no governo, no Congresso, essa questão do IOF, o governo que apresentou aquele decreto 1246 de 2025, que na verdade, uma terceira versão, né, desse decreto do governo para poder ajustar algumas alíquotas do imposto sobre operações financeiras. E aí, toda vez que trata de questões tributárias é sempre difícil, né, Ana? Então, assim, é uma negociação muito ampla e o Congresso não estava aceitando muito essa questão do aumento do IOF, de algumas alíquotas, né, das abrangências, e aí acabou que esse decreto... É uma das funções do Congresso, inclusive, né, poder desfazer algum decreto do Executivo que ele entenda, né, que o Congresso entenda que esteja extrapolando de alguma forma, na interpretação do Congresso, aquele poder regulamentar que o Executivo tem. E aí foi votado muito rapidamente, né, as discussões foram bastante intensas e tomou bastante tempo da sessão, mas a votação foi rápida, viu, Ana? A votação, quando chegou naquela fase de votação, foi rápida, então os deputados, com a imensa maioria, derrubaram o decreto, e aí no mesmo dia o Senado já votou e também derrubaram os senadores esse decreto do governo, e aí já fica pronto para promulgação. Ainda não foi promulgado, né, mas já o presidente do Congresso deve promulgar esse decreto, essa decisão dos congressistas de derrubar essa decisão do governo federal de mudar algumas alíquotas do IOF. Pois é, né, Carlos? Você falou assim, é um debate que se estende, e se estende mesmo porque no dia seguinte à aprovação aqui pelo Congresso do decreto, os próprios técnicos do governo já estavam ali fazendo os cálculos, porque o governo disse que editou o decreto do IOF com esse aumento de alíquotas para poder cumprir as regras fiscais que foram aprovadas pelo Congresso. O governo está calculando ali que vai precisar, de alguma forma, de 12 bilhões de reais. Já houve um contingenciamento, né, um bloqueio de cerca de 30 bilhões, o governo esperava esses 12 bi a mais e agora vai ter que avaliar. Ou faz novos cortes, ou entra numa nova negociação com o Congresso para aumentar a receita por outras formas de tributo. Vai ser uma discussão, como você disse, aí, que ainda não acabou. Ela teve a votação do decreto, mas é uma discussão que a gente, né, provavelmente vai continuar acompanhando no plenário. Inclusive tem uma medida provisória que o governo mandou que institui algumas tributações, por exemplo, em letras de créditos imobiliários, letra de crédito do agronegócio, né, também, que é um tema muito polêmico. Essas letras de crédito são aqueles investimentos que você faz para esse setor e atualmente é zero de tributação. Então o governo pensa nessa tributação através da medida provisória que inclusive está em vigor, né, e o Congresso vai se debruçar sobre isso, e questões tributárias são sempre para muitos debates, né, Ana? Certamente, você que acompanha o plenário sabe bem. Bom, mas além dessa questão do IOF, a gente teve também a aprovação de outros projetos, e um deles trata do uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para assistência estudantil. O que prevê essa proposta, Carlos? Então, a dificuldade de muito estudante hoje em dia de nível superior é se manter na universidade, né? Às vezes, com o Enem mesmo, o aluno tem possibilidade de estudar em locais que são distantes da família. Às vezes, o estudante passa em regiões muito longínquas e aí ele tem dificuldade de se manter. E os recursos, normalmente, para isso são escassos, né? Na verdade, as demandas são sempre enormes, os recursos são poucos, né, Ana? E aí, esse fundo social do pré-sal, ele são recursos que vêm dos royalties, né? Porque para poder explorar o petróleo, o gás natural,
as empresas, a própria Petrobras, enfim, quem está explorando precisa pagar como se fosse um tipo de indenização para o governo, que é chamado de royalties, né? Então, essa compensação pela exploração é proporcional à quantidade de recursos que a empresa vai conseguir captar a partir daquela exploração desse produto natural. E aí precisa indenizar o Estado. E aí, quando foi aprovado o Fundo Social do Pré-Sal, ele era muito específico, né, para a área de educação, saúde, aí tinha uns percentuais para saúde e para educação, e cada município, cada estado e a União recebem um percentual disso. E aí precisa de dinheiro e não está tendo orçamento para poder custear bem a permanência do estudante de nível superior, ensino técnico, científico. E aí, com esse projeto de lei que veio do Senado, então, e acatado aqui pela Câmara, foi incluído, portanto, essa assistência estudantil para estudantes de nível superior, ensino técnico, ensino científico, a partir desses recursos do Fundo Social. Então, agora, de forma geral, esse recurso que virá do Fundo Social do Pré-Sal para custear os estudantes, ele vai para aquele programa que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, e, nesse caso, para a educação superior. Agora, além desse projeto que trata aí da assistência estudantil, a gente teve uma medida provisória que também mexe nos recursos desse fundo social, mas aí para outras áreas. Qual que é a diferença dessa MP, a medida provisória 1291, que também foi aprovada pelos deputados nessa semana? Certo, então, no caso dos estudantes é muito específico, né, para essa questão da permanência do aluno na instituição de nível superior. E é interessante a gente relembrar que vai para a sanção do presidente da República, mas já é a reta final desse projeto, né? No caso da medida provisória, os senadores ainda vão apreciar, mas a medida provisória ela prevê o uso dos recursos para infraestrutura, habitação popular e também para o enfrentamento a calamidades públicas, que são demandas muito importantes, né? A defasagem habitacional no país é muito grande, aí precisa de financiamento, né? Se não tiver recurso, não tem como construir casa popular, não tem como enfrentar ou prevenir as calamidades públicas eventuais por causa das mudanças climáticas sem dinheiro. Então, com esse recurso do Fundo Social do Pré-Sal também, destinado a essa, digamos assim, orçamentariamente, nessa rubrica, né, para poder cuidar da infraestrutura social, a adaptação popular do enfrentamento das calamidades públicas, essa medida provisória abrange essa especificidade agora também. E aí a gente teve a aprovação de um outro projeto que ele... Na verdade, assim, é como se fosse a mesma coisa de uma outra medida provisória, um projeto que isenta de imposto de renda quem ganha, garante a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Tinha uma medida provisória tratando desse assunto, mas houve a opção por aprovar um projeto de lei nessa semana na Câmara, né? Inclusive, o relator da proposta, o deputado Arthur Lira, né, que foi presidente da Câmara, ele falou o seguinte, a medida provisória ela vai vencer agora em agosto, e aí, assim, talvez não haja tempo nem condições de agenda para poder votar essa medida provisória, então optou-se por esse projeto que é do líder do governo, do Partido dos Trabalhadores, deputado José Guimarães, que faz a mesma coisa que a medida provisória, isenta até 2 salários mínimos de pagar o imposto de renda. E por que foi necessário o projeto? Porque se a medida provisória perde a validade, há o risco de se voltar a cobrar imposto de renda dessas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? E a medida provisória ela foi editada porque quando o governo resolveu isentar as pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos, então a isenção era por valor. E aí referia-se ao salário mínimo de 2023. Aí houve a questão de que, em 2024 o salário mínimo deve aumentar. E aí, esse valor que tem agora de isenção não vai ser igual aos 2 salários mínimos. Então foi feita a medida provisória para garantir que seriam 2 salários mínimos. E o deputado Arthur Lira, que é o relator também daquele projeto que trata da isenção para quem ganha até R$5.000, ele até nas discussões no plenário disse o seguinte, olha, alguns parlamentares estavam querendo mudar o texto para ampliar essa questão da isenção, mas eu consegui fazer uma negociação para que a gente deixe esse debate para a isenção dos R$5.000 ou mais, eventualmente que os parlamentares discutirem, para quando o projeto que trata da isenção dos R$5.000 entrar na pauta de votações. A expectativa era que o deputado Arthur Lira apresentasse agora o texto dele em relação a esse projeto dos R$5.000, mas ele disse que vai ficar para depois, porque essa semana é um pouco mais esvaziada no Congresso, então logo esse assunto deve ser voltado para o debate e votação aqui no plenário da Câmara e depois no Senado. Exatamente, né? Tem esse projeto, inclusive esse que fala da isenção para quem ganha até R$5.000 e uma transição entre R$5.000 e R$7.000, ele está numa comissão especial, como você bem destacou aí, com o deputado Arthur Lira como relator. Bom,
Teve também votação da medida, de uma outra medida provisória, a gente está falando muito de medida provisória, mas uma medida provisória que trata do acesso ao crédito consignado aos trabalhadores do setor privado. Também, né? A medida provisória ela já tem validade quando ela é editada, né, Carlos? Mas ela precisa ser confirmada pelos deputados, pelos senadores, para continuar ali na legislação. Essa do crédito consignado, o trabalhador do setor privado já sabe que pode contratar, mas agora ela foi confirmada pelos deputados. É verdade, inclusive são já alguns bilhões de reais já liberados, né? E muitas checagens, né? Porque o trabalhador ele pode checar através daquele aplicativo da carteira de trabalho digital, então ele faz as simulações, ele recebe propostas, então já muitas checagens foram feitas. E é importante a gente mencionar isso, né? Porque às vezes a pessoa pode estar nos acompanhando agora e imaginar, mas já não estava valendo, não, a medida provisória está em vigor e as pessoas já podem acessar esse serviço, mas a questão é a atribuição do Congresso avaliar as medidas provisórias. Inclusive o Congresso ele pode até modificar as medidas provisórias se for o caso. Nesse exemplo, não houve mudanças em relação àquilo que o governo tinha previsto, então cumprindo os acordos e o rito, né, e a obrigação do Congresso de poder avaliar, então a Câmara aprovou essa medida provisória, 1292 de 2025, que agora vai para apreciação dos senadores. Né? Pois é, até legal você lembrar que, por exemplo, a outra medida provisória que a gente tratou aqui, a do Fundo Social, lá do pré-sal para as áreas de infraestrutura, habitação, calamidades, essa, por exemplo, teve modificação pelos parlamentares e vai ter que passar, nela, claro, ela tem que ser confirmada pelos senadores, mas essa não ficou exatamente como o governo encaminhou aqui para o Congresso, diferente dessa do crédito consignado, né? Do consignado. Inclusive, houve até uma tentativa de incluir os microempreendedores individuais, né, nas possibilidades, porque tem muitas pessoas que são empresa de si próprio, né? Então tem aquele que abre uma microempresa para poder prestar serviço, e aí houve uma tentativa, por um intermédio de uma emenda, de poder incluir essas pessoas também, né, nesse crédito consignado do setor privado. Digamos, já existia nessa questão da possibilidade de o crédito consignado pelo trabalhador da iniciativa privada, mas a empresa deveria fazer um convênio, né, com os bancos, e a partir desse convênio, aí o trabalhador poderia pedir esse crédito. Agora não, né, não precisa mais desse convênio, então, por intermédio das garantias que essa medida provisória prevê, então ficou mais simples, mais rápido, mais digital para a pessoa tentar. Inclusive, a expectativa é de que haja até taxas de juros mais baixas para as pessoas acessarem essa política, Ana. E aí é isso, todas essas propostas, aí no caso das medidas provisórias, elas precisam ainda da avaliação do Senado, isso, né? Se o Senado mudar alguma coisa, os deputados têm que avaliar. Começa pela Câmara, normalmente todos os projetos, sobretudo os de iniciativa do governo, eles começam pela Câmara dos Deputados, porque tem aquela ideia de que é o povo que está de fato, discutindo as propostas, né, e aprovando as propostas. Agora, a da medida provisória do consignado, me veio aqui a lembrança de que houve ali, se eu não estiver enganada, Carlos, uma mudança no plenário para incluir os trabalhadores de aplicativos, né? Ou essa emenda caiu também? Bom, essa daí até é interessante a gente pegar e procurar ali, né? Que a gente sempre fala, vamos pegar os detalhes de como é que foi a aprovação, mas tem ainda essa rodada de discussões no Senado, né? E teve um outro projeto aprovado, esse teve ali também uma votação, já tinha tido uma votação aqui na Câmara, foi para o Senado modificou, voltou para a Câmara, que é o projeto que aumenta a quantidade de deputados de 513 para 531, né? Esse é o projeto de lei complementar 177 de 2023, que por causa das mudanças do censo, Ana, da mudança populacional, alguns estados, de acordo com o último censo, eles perderam população. E aí a gente tinha um número de 513 deputados. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso decidisse esse assunto até 30 de junho agora. E aí o Congresso, através algo muito mais da Câmara dos Deputados, a Câmara decidiu que, para que nenhum dos estados perdesse representação, houvesse então esse acréscimo de 18 vagas para alguns estados, né, que é nesse caso Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, que são estados que cresceram populacionalmente e que teriam acesso, direito a mais vagas pela proporção, né, da quantidade de eleitores. Então, por exemplo, Santa Catarina passa de 16 para 20 deputados, Amazonas de 8 para 10, Ceará de 22 para 23, Goiás de 17 para 18 e Minas de 53 para 54.
E aí foi para o Senado modificou o seguinte, ele incluiu uma emenda que veda a criação de novas despesas para poder arcar com gastos de cotas parlamentares, passagens aéreas e verba de gabinete. A argumentação na Câmara é a seguinte, que não vai haver aumento de custos para essa quantidade a mais de deputados, porque sempre há sobras orçamentárias da Câmara. Todo ano a Câmara elabora um orçamento e aí sempre o recurso não é utilizado totalmente. Então, dentro desse orçamento que já é aprovado para o funcionamento da Câmara, haverá esse recurso que será suficiente para que cubra o custo dessas vagas que os deputados terão, que a Câmara terá mais, né, para deputados representantes desses estados que eu disse. E também há uma discussão, Ana, que quando esse número atual de deputados foi estabelecido, de 513 deputados, o Brasil tinha em torno de 140 milhões de habitantes, se não me engano, 140 milhões de habitantes. E aí a gente está perto de 220 milhões, 215, segundo estimativas mais recentes agora. O último censo falou que a gente tinha em torno de 203 milhões de habitantes, né? Agora as estimativas colocam para entre 215 e 220 milhões. Então, os congressistas, os deputados argumentaram que olha, a população aumentou, então a gente também tem essa necessidade de aumentar essa representatividade, entende? Então agora o projeto depende da sanção do presidente da República, então vai para a sanção do presidente Lula. E a gente teve ainda a aprovação nessa semana no plenário da Câmara de 3 outras propostas que aí foram votadas com mais consenso, assim, teve ali uma discussão em plenário, mas não chegou a ter grandes polêmicas nas votações dessa semana. Uma delas, por exemplo, estabelece agosto como mês de combate às desigualdades. Isso mesmo. E esse projeto, Ana, ele já tinha sido apreciado mais lá para o começo do ano e ficou faltando apenas um destaque, que são aquelas possibilidades de modificação do texto, né? O relator às vezes acata um texto e coloca para votar, os deputados votam, mas aí muita gente coloca uma emenda ou quer tirar uma parte do texto e tem a opção de votar separadamente só essa emenda que eles querem incluir ou que querem retirar um trecho do texto, né? E aí, esse projeto havia sido aprovado, né? Então faltava esse destaque e determina que o Congresso Nacional, sempre no mês de agosto, ele faça um tipo de análise das políticas sociais que o governo tem feito e quais as ações de políticas públicas que têm sido feitas para poder combater a desigualdade. Aí houve um destaque, esse destaque ficou faltando, né? Essa possibilidade de modificação ficou faltando, era para que muitos deputados acharam o seguinte, esse destaque foi até do PL, se a gente estabelecer agosto como um mês de combate às desigualdades, isso tornar uma prioridade do Congresso, o Congresso só vai poder tratar desse assunto, então muitos interpretaram isso. E o trecho era assim, período do ano em que o Congresso Nacional analisará as políticas públicas do governo federal a fim de fiscalizar a implementação, consolidação, expansão de políticas públicas sociais em caráter nacional. Então, muitos interpretaram que seria um tipo de exigência única do Congresso para esse determinado tempo. Mas aí o deputado Guilherme Boulos, que foi autor, falou, não é isso, o texto está sugerindo que durante essa fase específica do ano se cheque se de fato as políticas que combatam as desigualdades estão sendo implementadas, como elas estão funcionando, e aí acabou que esse destaque não foi aprovado pelo plenário. A gente eu cheguei a entrevistar aqui o relator, o deputado pastor Henrique Vieira, sobre essa proposta, e ele até citou como exemplo, quando a gente tem, por exemplo, março, né, o mês da mulher, que você concentra ali a aprovação de projetos no plenário que foram indicados pela bancada feminina, e que aí possa ter, nessa questão de agosto também, um mês dedicado a essas pautas, que se priorize essas pautas, mas não quer dizer, de fato, que na avaliação dele, que seja só no mês de agosto, como o próprio autor da proposta falou em plenário. E a gente ainda teve a aprovação do Dia Nacional do Orgulho Autista, que vai ser celebrado todo 18 de junho. É isso mesmo. Existe o Dia Internacional, né, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que é no dia 2 de abril. Aí o senador Romário, que é do PL do Estado do Rio de Janeiro, apresentou essa proposta há um tempo, querendo que houvesse também essa conscientização para um dia nacional. E aí a ideia assim, é você ter um dia determinado a esse assunto, dedicado para poder
buscar soluções, projetos de inclusão, e o Romário ele tinha a intenção de que houvesse políticas públicas relacionadas à inclusão para esporte, por exemplo, algo que pudesse incluir cada vez mais as pessoas que tenham o espectro, que estejam dentro do espectro autista, né? E aí teve uma alteração aqui na Câmara que foi o seguinte: pegar essa data específica de 18 de junho e incluir na lei, né, que já trata da questão dos enfrentamentos, das políticas públicas relacionadas à questão do autismo, né? Então, que é, nesse caso, normalmente abril, né? Então, essa lei que estabelece, por exemplo, o mês de conscientização, que é aquele abril azul, sobre a questão do autismo. Então, a mudança que a Câmara fez em relação ao projeto do Senado é isso. Não, vamos colocar já dentro de uma lei para não ser uma outra lei. E aí volta para que o Senado possa apreciar também, Ana. E, por fim, teve a denominação da atual sala de reuniões dos colégios de líderes como Sala Miguel Arraes. Miguel Arraes, que foi um expoente da política brasileira. Você pode falar um pouquinho deles para a gente, Carlos? Então, Miguel Arraes, ele foi governador de Pernambuco 3 vezes, foi deputado federal também 3 vezes, ele foi deputado estadual, foi prefeito de Recife, fundador do Partido Socialista Brasileiro, no PSB, e é um ícone da esquerda, né? Ele, assim, e depois de muito tempo também, por ser uma pessoa que lutou pela abertura democrática, ele foi exilado, né? Ele se recusou a abrir mão do mandato de governador, né? quando do regime militar. E aí, inclusive a neta dele, Maria Arraes, é deputada, e ela sugeriu esse projeto como uma homenagem a alguém que lutou pela democracia. E pelo fato de Miguel Arraes ser uma pessoa que tem um vínculo histórico com a esquerda, isso acabou gerando alguma polêmica, né? Então os deputados achavam o seguinte, alguns deputados que eram contrários a essa nomeação da sala do Colégio de Líderes, que talvez pudesse ser um nome mais neutro, ou então não colocar nome algum, porque como ele é muito vinculado a uma ideologia, como ele seria muito vinculado à ideologia, então muitos parlamentares acharam que talvez não fosse uma boa ideia. Mas no final das contas a maioria concordou, e a partir de agora a sala de reuniões dos líderes dos partidos aqui na Câmara se chamará Miguel Arraes. Certamente aí mais uma proposta, sala de reuniões, onde acontece justamente a reunião do presidente da Câmara com os líderes para definir as pautas de votação a cada semana. Carlos, enquanto a gente estava aqui, eu já chequei, vi realmente que no caso da medida provisória do crédito consignado, houve uma mudança em relação à possibilidade de inclusão dos trabalhadores por aplicativos. Então, a gente sempre... É tanta coisa que aprova na semana e tanto detalhe dos projetos, e é sempre bom a gente ter, e eu sei que você, quando está lá na ancoragem do plenário, sempre dá essa dica que eu reforço aqui para a gente poder aprofundar, no caso ali, todos os projetos, e lá no site da Câmara, que está tudo lá no site da Câmara, na Agência Câmara de Notícias, aqui na rádio, na TV, a gente nessas conversas e na super importante ancoragem que você faz lá no plenário todo dia, para poder destrinchar e explicar o que os deputados estão votando. É sempre bom que o telespectador, o ouvinte, navegue pelo site, acompanhe o canal da Câmara no YouTube, que tem um monte de material, e todas as decisões que os parlamentares tomam têm implicação direta sobre a vida da gente. E textos, às vezes, de medidas provisórias, textos relacionados a questões tributárias, por exemplo, eles são sempre muito complexos. E extensos, muitas vezes. E vale a pena as pessoas acompanharem de pertinho para poder saber, porque cada vez que a população é mais bem informada sobre os assuntos que são tratados nos níveis governamentais, melhor será a nossa democracia, né? Com certeza. Carlos Oliveira, muito obrigada por estar aqui no resumo da semana e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Ana. Foi um prazer.